Quero convidá-los a abrir as Escrituras no Evangelho de João, no capítulo 6. Leremos alguns versículos desse texto. Versículos 1 e 2 diz: Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Agora versículos 14 e 15. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente, sozinho, para o monte. Agora versículos 25 e 26. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Agora versículos 66 até o 69. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: Porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Vamos orar? Senhor, obrigado pelo teu grande amor. Obrigado pelo perdão que o Senhor concede a cada um de nós. Obrigado pelo alto preço que foi pago pela nossa redenção. O Senhor nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Louvamos o teu nome pelo privilégio de estar aqui nesse momento prestando culto ao Senhor, junto com nossos irmãos. É muito bom pertencer à família do Senhor, à família bendita do Senhor. Louvamos ao Senhor pela alegria da salvação, pelo amor que nos invade, pela graça, pela misericórdia, pela esperança, por toda sorte de bênçãos espirituais que nós não encontraríamos em nenhum outro lugar e em ninguém mais. Ó Deus, graças te damos, porque podemos estar aqui orando a Ti, podemos cantar louvores, podemos exercer nossa comunhão e podemos também ouvir a Tua palavra. Pedimos que agora o Senhor fale no nosso coração. Nós reconhecemos, Pai, que a Tua palavra é absoluta, ela é verdadeira, ela é fiel e digna de inteira aceitação. Reconhecemos que em nós mesmos não há condições de entendê-la, se o Senhor mesmo não vier a revelar para nós. Então pedimos, ó Deus, que nos dê desse maná escondido, isso que está oculto aos sábios e entendidos, mas está revelado aos pequeninos. Abençoa-nos com a Tua palavra nessa noite, porque sabemos que ela é viva e eficaz, ela nunca volta vazia, e pedimos que isso aconteça, que ela não retorne ao Senhor sem ter cumprido cada um dos propósitos para o qual ela foi escrita, e que essa palavra abençoe todos os corações que nessa hora estão conosco, nesse culto de adoração a Ti. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Jesus é único e especial. É sobre isso que eu quero compartilhar com a igreja nessa noite. Jesus é único e especial. E se Jesus é único e especial, nós não podemos segui-lo de qualquer maneira, e nem com qualquer outra motivação que não seja a sua própria pessoa. Nós vemos aqui no capítulo 6 de João que uma numerosa multidão seguia a Jesus. Mas essas pessoas não tinham a motivação correta para seguir a Cristo. E infelizmente nós vemos isso acontecer nos nossos dias. Nunca houve tanto evangélico na face da terra, nunca houve tanto cristão na face da terra, tantas igrejas abertas, tantas Bíblias sendo produzidas e vendidas e divulgadas por todos os meios. No entanto, parece que a coisa vai caminhando cada vez mais de mal a pior. Os padrões morais, éticos, espirituais não melhoram.
Parece que nós cristãos, quando saímos do culto, do templo, esquecemos tudo que nós ouvimos, esquecemos quem é aquele a quem nós estamos seguindo, e ao invés de pisarmos em suas pegadas, nós vivemos um padrão medíocre, abaixo da média, longe daquele que Deus tem planejado para cada um de nós. E eu queria nessa noite trazer uma reflexão, para mim e para você. Por que nós seguimos a Jesus? Com que objetivo nós somos cristãos? É pela pessoa de Jesus, que é única e especial, ou é pelos benefícios que nós temos por meio dele? Então, nós vamos caminhar nesse capítulo 6, enxergando algumas coisas. Em primeiro lugar, nós não devemos seguir Jesus por interesse em milagres ou em alguma coisa sobrenatural. O verso 2 diz que ele era seguido por uma numerosa multidão, porque eles tinham visto os sinais que ele fazia. Muitas pessoas se aproximam de Jesus da expectativa de terem experiências espirituais, de resolverem miraculosamente os seus problemas. O ser humano ele é místico por natureza, até porque o homem é uma dicotomia, ele não é só matéria, ele é espiritual também. Então essa parte espiritual clama por uma experiência sobrenatural. E isso não é só na religião evangélica, em todas as religiões as pessoas querem um místico, as pessoas querem um êxtase, querem um clímax espiritual, e muitos estão dispostos a pagar qualquer preço por isso. Só que Jesus não veio ao mundo para nos dar experiências espirituais ou fazer milagres, até porque milagre não salva. Nós temos na Bíblia a experiência da cura dos 10 leprosos. Os 10 leprosos foram curados. Os 10 leprosos experimentaram sinais, milagre, mas só um voltou para agradecer. Quantas pessoas nós conhecemos que tiveram experiências sobrenaturais, participaram das coisas do Espírito, foram curados de enfermidades, foram restaurados de um sem número de problemas, e depois viraram as costas para Jesus, porque experiências sobrenaturais apenas não mudam a vida de uma pessoa. Então, muitas pessoas hoje em dia frequentam igrejas, frequentam religiões cristãs, simplesmente porque viram sinais ou experimentaram sinais. Elas não sabem nada de Jesus, elas não sabem nada de Bíblia, elas não sabem nada de espiritualidade, e essa é uma péssima motivação para seguir a Jesus. Sinceramente, eu tenho compaixão das igrejas que atraem as pessoas oferecendo milagres, porque nós aprendemos que aquilo que você faz para atrair uma pessoa é aquilo que você precisa fazer para manter essa pessoa. Se a gente atrai a pessoa com milagre, vai ter que ter milagre toda semana, porque o dia que não tiver mais milagre, não interessa mais. Mas se nós atraímos as pessoas pregando a palavra, tudo que nós precisamos fazer é pregar a palavra para ela. Então, por que nós estamos seguindo a Cristo? Será que é por interesse em coisas sobrenaturais, como milagres ou alguma experiência mística? Em segundo lugar, nós não devemos seguir Jesus por interesses em promoções pessoais. Olha o que diz aí no verso 14 e 15. Os homens, vendo o que Jesus estava fazendo, intentaram proclamá-lo rei, porque Jesus estava fazendo muitos sinais, e onde Jesus ia, uma multidão o seguia. Jesus teria muito voto, o ibope de Jesus estava em alto. Jesus era a capa de tudo quanto é revista que tinha na época. Onde Jesus estava, não se conseguia entrar nem dentro da casa, às vezes tinha que botar gente pelo telhado, porque não dava para chegar. Onde Jesus ia, multidões o seguiam. Às vezes ele entrava num barco e se afastava na praia para poder ensinar ou ter um pouco de sossego, porque as multidões o apertavam. Então isso atraía popularidade. Muitos viram em Jesus a oportunidade de se livrar dos romanos. E Jesus, sendo galgado a rei daquele lugar, de Israel, significaria não precisar mais pagar impostos.
era mais dinheiro no bolso. Poderia significar também um cargo muito importante no secretariado desse novo governo. Então, algumas pessoas estavam ali seguindo a Cristo com interesse político, com interesse pessoal, de promoção. E eu digo para os irmãos, a igreja oferece, como poucos lugares, a oportunidade da pessoa se promover. Muitos de nós talvez nunca pegássemos no microfone se não fosse na igreja. E as igrejas geralmente têm bastante pessoas, essas pessoas têm famílias, e hoje a gente vê a quantidade de pessoas que são eleitas aí na política com o prefixo pastor na frente, ou bispo, ou apóstolo, porque muita gente significa muito voto. Não podemos generalizar, é claro, porque precisamos ter bons crentes em todos os lugares, inclusive na política, mas muitos seguem a Jesus com interesse em promoção pessoal, em promoção política, interessados em ter projeção, proeminência para atingir algum cargo que lhe traga benefícios pessoais, e essa motivação é péssima. Quando Jesus viu que a intenção era essa, Jesus simplesmente passou entre eles e se retirou dali. Nós não devemos seguir Jesus para com isso ter algum tipo de promoção pessoal. Em terceiro lugar, nós não devemos seguir Jesus por interesse em benefícios materiais. Versículo 26 diz: vós me procurais, porque comestes dos pães e vos fartastes. Há pessoas que seguem a Jesus em troca da cesta básica, do litro de leite, dos benefícios que a igreja proporciona. Isso é péssimo. Jesus não se entregou para ser o nosso provedor de coisas materiais. Jesus não se entregou na cruz para nos dar um carro, uma casa, dinheiro no banco. Jesus, ele quer ser o nosso Salvador, ele quer salvar a nossa alma, e salvando a nossa alma, que os benefícios venham como consequência também, e são muitos. O salmista diz que o que nós daríamos ao Senhor por todos os seus benefícios para conosco? Se fôssemos contar os benefícios que nós temos de Deus, sejam eles espirituais ou materiais, desde o momento em que nós acordamos até o momento em que nós dormimos, e até durante o tempo em que estamos dormindo, não daria tempo. Salmo 139 diz: contaria, sem jamais chegar ao fim. Mas esses benefícios devem ser consequência de uma vida no altar de Deus, nunca causa. E infelizmente, há muitas pessoas que procuram o Evangelho, procuram Cristo, procuram a igreja para resolver problemas materiais. Trazem a carteira de trabalho para ser benzida, para poder conseguir um emprego, vão fazer campanha para conseguir um casamento, porque acham que estão encalhados, estão endividados e vêm fazer a campanha da multiplicação para sair da dívida. São vários e vários motivos que levam pessoas a chegarem a Cristo. Uma péssima motivação, porque Jesus é único e especial. Ele tem muito mais para oferecer para nós do que benefícios materiais. Mas aqui, uma numerosa multidão seguia a Cristo, porque comia do pão que ele multiplicava. E isso diminui demais a obra e a pessoa de Cristo. Então, por que nós devemos seguir a Cristo? Em primeiro lugar, nós devemos seguir a Cristo porque Ele é único. No versículo 68, a primeira parte, respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Vocês percebam que todo esse povo, essa multidão, dos milagres, da política, da cesta básica, foram embora. Não permaneceram. Está escrito aí no verso 60, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro esse discurso, quem o pode ouvir? E no 66, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Quem segue a Jesus em troca de outra coisa que não seja ele mesmo, não permanece, não persevera.
Porque a salvação não está numa coisa, a salvação está numa pessoa. Quando as pessoas começam a abandonar Jesus, ele diz para os seus discípulos: vocês não querem aproveitar aí também? Engraçado que Jesus faz bem diferente da gente, né? Talvez se fosse eu, né? A igreja começa a esvaziar, eu ia chamar os oficiais, ia falar: gente, vocês não vão fazer isso comigo agora, estou precisando de vocês mais do que nunca. Olha lá, hein? Estou contando com vocês. Jesus chama os seus oficiais e diz: se vocês quiserem ir, porta da rua, você vem tirar da casa. Aí Pedro, né? Sempre Pedro disse as frases mais bonitas do Novo Testamento, porque ele era sanguíneo, ele não sabia ficar quieto, ele tinha que falar alguma coisa. E às vezes falava umas abobrinhas, né? Que ficaram para a história. Mas aqui ele diz: Senhor, para quem iremos? Irmãos, o maior prêmio do Evangelho é o Cristo. Não é outra coisa, não. Pedro não diz aqui: Senhor, para onde iremos? Não, é para quem iremos. Jesus é uma pessoa. A salvação não está num lugar, não está num templo, não está numa religião. A salvação está em uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. Ele é único e especial. Para quem mais nós iremos? A nossa motivação de seguir a Cristo deve ser a pessoa de Cristo. A Bíblia diz que Ele é único. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos, amém? Jesus é tudo para nós. E alguém já me disse que nós só saberemos de verdade o que Jesus é para nós, o dia em que Ele for a única coisa que nós tivermos. E eu digo para você, irmãos, esse dia vai chegar, mais cedo ou mais tarde. Haverá um dia na nossa vida em que a única coisa que teremos é Jesus, porque todas as demais coisas terão passado, e Ele é o prêmio que nos espera. Jesus é único e especial. Nós não podemos seguir a Cristo e com nenhuma outra motivação. E se em algum momento nós precisarmos de um milagre e ele não acontecer, se em algum momento nós precisarmos de uma promoção e ela não acontecer, se precisarmos de algo material e esse algo não vier, mesmo assim Jesus é tudo para nós, porque o que Ele fez por nós, o preço que Ele pagou, não haveria outra maneira de ser pago. Então nós não devemos seguir a Cristo para receber coisas, sejam espirituais ou materiais. Devemos seguir Jesus, porque Ele tem as palavras de vida eterna. Ninguém mais tem as palavras de vida eterna, irmãos. Se você for ao túmulo de todos os líderes religiosos, você vai ver uma lápide e lá vai estar escrito: aqui jaz. Mas se você for a Jerusalém, onde Jesus foi sepultado, aquele túmulo está vazio. E está vazio há mais de 2.000 anos, porque Jesus venceu a morte e Ele ressuscitou. A única mensagem de vida eterna é o Evangelho, que diz que em Cristo nós já passamos da morte para a vida. Eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Está lá no capítulo 11 do Evangelho de João. A Bíblia vai dizer para nós em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Só Jesus tem a palavra de vida eterna. Atos capítulo 4, versículo 12, não há nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Só Jesus. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Só Jesus tem as palavras de vida eterna. A salvação está nele. A salvação não está numa mensagem, está numa pessoa. A salvação não está numa igreja, está numa pessoa. A salvação não está no acontecimento, está numa pessoa. A salvação é Cristo. Ele é o caminho que nos leva para o céu. Que bom se nossa motivação fosse o próprio Cristo. Que bom se todos nós entendêssemos que o maior prêmio do cristianismo é o Cristo.
Qualquer outra coisa que venha, que seja consequência, que seja resultado de uma vida, de um relacionamento entre nós e o nosso Salvador. Muitas pessoas seguiam Jesus pelos motivos errados e não permaneceram. Quem permaneceu foi aquele que seguia Jesus pelo próprio Jesus. Pedro disse: para quem iremos? Não há outro além de ti, o Senhor é único. Pedro disse: tu tens as palavras de vida eterna, ninguém mais tem as palavras de vida eterna. Será que hoje nós estamos seguindo Jesus pela motivação certa? Será que quando as bênçãos materiais se tornarem escassas, nós permaneceremos na presença de Jesus? Será que quando nós não tivermos mais qualquer experiência espiritual ou mística, nós permaneceremos na presença de Jesus? Será que quando nós formos esquecidos e não tivermos mais projeção nenhuma na sociedade ou na denominação, nós permaneceremos na presença de Jesus? E eu quero que nós todos façamos essa reflexão. Por que eu estou seguindo a Jesus? E que pensando nisso, a gente faça uma correção de rumo, de rota, e comece a olhar para Jesus apenas, e não para as coisas que Ele nos dá. A salvação está numa pessoa. Nós não temos mais para quem ir. Só Jesus tem as palavras de vida eterna. Amém, queridos?